saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida de forma gloriosa. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para uma oração, para uma prece. Deixe o seu nome aqui para a oração, o nome de um familiar. Se inscreva no canal, prepare aí um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada, que uma vez essa água consagrada, energizada, o poder de Deus, ele chegará até você. É nesse momento de oração que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse momento que sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Então, nós sempre estamos iniciando o dia na presença de Deus, priorizando Deus e que as bênçãos dele possam chegar até você de tal maneira que esta quinta-feira será de milagres, que este dia será de boas notícias, de portas abertas, de realizações em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela misericórdia da nossa salvação. Não fosse essa misericórdia, a gente já teria sucumbido, naufragado. Porém, graças te damos, porque a tua misericórdia nos alcançou. E aqui nós estamos diante do teu trono, diante do Senhor, meu Pai, rendidos a ti, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto somos carentes do Senhor, dependentes do Senhor. Então que neste momento a tua luz possa brilhar, resplandecer na vida desses que oram conosco, independente de religião, de placa de igreja. Até porque, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é muito maior do que placa, do que religião. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então toca nessas pessoas, toca, meu Deus, cura o doente, liberta o cativo, livra essa pessoa de toda aflição, de toda perturbação, de toda maldição. Todo mal, em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Que o doente seja curado, que a aflição vá embora, que a depressão ela tenha um ponto final. Meu Deus, abençoa esse dia, abrindo os caminhos, abrindo as portas para o teu povo, realizando sonhos. Abençoa os trabalhadores, faça resplandecer a tua luz na vida dessas pessoas, meu Pai, de maneira que haja salvação, novo nascimento, batismo com teu Espírito. Ó meu Senhor, nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do milagre, meu Pai. Nós precisamos que a tua misericórdia nos alcance. Abençoa os inscritos no canal, os que deixaram os nomes aqui para a oração, que essas pessoas sejam visitadas pelo teu poder, pela tua presença. Abençoa e consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Pois nós entregamos todos nas tuas mãos, na certeza do milagre.
Em o nome do Senhor Jesus, aí onde você está, seja abençoado, receba vida, receba paz, receba força, receba proteção, receba o milagre de Deus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no poder divino. Seja abençoado, seja livre, seja fortalecido por Deus. Nós estamos aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744, esquina com Araguari. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós temos às 7h30 da noite, aquele culto de limpeza espiritual, cura dos vícios, solução de problemas antigos. Não estou lhe chamando para você mudar de religião ou de placa de igreja, não, é para mudar de vida. O nosso Deus é muito maior do que placa, do que religião. Caso você queira a nossa ajuda, nessa sexta, às 7h30 da noite. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, então você assiste virtualmente. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal. Você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Nessa sexta, 7h30 da noite, aí com certeza você verá os sinais de Deus se materializando. Se você mora em Belo Horizonte, você vem presencialmente. Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, para você se enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar um pouco mais, ouça, que com certeza você será abençoado. Deixa o seu like aí, você nos ajuda a evangelizar. Dá um cliquezinho aí no joinha aí, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus, Ele tem filhos dedicados. Quando você se dedica, quando você se interessa em conhecê-lo, em se aprofundar na palavra, Deus se revela a você de uma forma extraordinária. Porque o nosso Deus é muito mais do que curar, prosperar, libertar. O nosso Deus, Ele é muito maior do que uma bênção. E você precisa entender que a bênção não é algo que você pega. A bênção é um lugar que você deve estar. Quando a gente diz assim, fulano está na bênção, né? Às vezes a pessoa parece que a gente está falando português errado aí. Mas a bênção de Deus não é algo palpável, não é algo que eu pego, vou lá e pego a bênção, eu vou lá e busco a bênção. Não, a bênção é um lugar em que eu tenho que estar. O passarinho, ele voa, não voa? O pássaro voa, não voa? Qual é a bênção do pássaro? É voar. É voar. Essa é a bênção dele. Qual é a bênção do peixe? Não é nadar? A bênção dele é o lugar, é o nadar. Se tirar ele dali, ele morre. Morre ou não morre? Porque tirou ele da bênção. A bênção dele é aquele ambiente, aquele lugar. Você pode até colocar num aquário. Você pode até botar ele num aquário. No aquário ele vai até viver, vai ou não vai? Mas ele não está na bênção. Você pode até colocar um pássaro numa gaiola. Ele vai viver, vai ou não vai? Mas ele não está na bênção. Porque a bênção é voar. Eu queria que você entendesse que Deus te chamou, te escolheu para você voar. Você pode voar. Você pode chegar a lugares que você nunca imaginou. Você pode desfrutar do que você nunca imaginou. Só que tudo isso, por mais que você tenha o melhor dessa terra, tudo isso ainda não é a bênção. Porque a bênção verdadeira é a eternidade. Porque tudo fica. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você morrer hoje, fica tudo. Fica ou não fica? E a alma vai para onde? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, esse corpo aqui, porque senão você não ia me ver, porque eu estou aqui dentro, senão você não ia me ver. Esse corpo vai para o cemitério, volta ao pó. Mas eu que estou aqui dentro, na hora que o fio de prata, como dizem Eclesiastes, se rompe, né, na hora que morre, na hora que descola desse corpo, ou eu serei levado, porque eu não vou para onde eu quero, não. Eu serei levado para o reino de Deus, porque eu estava andando com Deus e sendo fiel a Ele, ou eu serei levado para o inferno, porque eu não estava vivendo para Deus,
servindo a Deus. E Deus não pode interferir nas nossas escolhas, porque Ele deu livre arbítrio. Ele sendo Deus, Ele sendo todo-poderoso, Ele nos deixa à vontade para a gente escolher. Ele não obriga ninguém a servir Ele. Ele não obriga ninguém a obedecer a palavra dEle, a ser fiel a Ele. Cada um escolhe o caminho. Então, se você morre hoje sem Jesus, na hora que descola do corpo, os demônios vão pegar a tua alma e levar para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Mas se você está andando com Jesus, na hora os anjos vão te receber e vão te levar ao reino de Deus. Nós temos mensagens aí no YouTube falando com mais detalhes sobre isso. Algumas pessoas que infelizmente elas buscam a Deus de forma leviana ou superficial, elas não havendo esse interesse, ela nunca vai conseguir entender os planos de Deus. Ela nunca vai conseguir entender os propósitos de Deus, porque falta interesse, falta desejo de conhecer, falta desejo de encontrar. Mas quando Deus também vê uma pessoa desejosa, Ele tem prazer de se revelar. Ele tem prazer de se manifestar. No livro de Abacuque, se você abrir aí a sua Bíblia, no livro de Abacuque, nós vamos ver um profeta, no capítulo 1, no capítulo 1, um profeta reclamando. Nós vamos ver no livro de Abacuque, um homem reclamando. Sabe por quê? Porque ele só vê injustiça, ele só vê dor, ele só vê aflição, ele só vê miséria, ele só vê fracasso, ele só vê derrota. E aí ele fica perguntando para Deus, por que isso? Por que essa injustiça? Por que essa situação? Eu queria que você lembrasse que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus responde quando você se posiciona. Deus responde, não perguntas, Deus só responde quando você corresponde. Parece redundância, mas você vai entender. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Às vezes, nós que somos tão insignificantes, nós queremos ou parecemos, ser mais do que Deus. Queremos ensinar Deus como fazer as coisas. A gente fica perguntando para Deus o que nós deveríamos primeiro fazer, para depois a gente ter respostas. Alguém vai dizer assim, mas como que Deus vai me abençoar? Como que Deus vai me prosperar? Como que Deus vai me curar? Como que Deus vai me libertar? Como? É com Ele, não é com você. Milagre não se explica, porque se explica não é milagre. Ele disse que assim como nós não sabemos como os ossos se formam no ventre de uma mulher, nós não sabemos como Ele faz as obras dEle. Uma coisa eu sei, os ossos se formam no ventre de uma mulher? Sim ou não? Sim ou não? Como? Eu não sei, mas eu sei que eles se formam. E aí Deus está dizendo, assim como você não sabe como os ossos se formam no ventre, assim também você não sabe como eu faço a minha obra. Assim você também não sabe como eu faço milagre. Então como Ele vai me transformar, me curar, me libertar? É com Ele. Não é preocupação minha, é Ele que vai fazer. A minha preocupação tem que ser em o que eu tenho que fazer para corroborar, para que o milagre aconteça. O que eu tenho que fazer para que então o poder dEle se manifeste? É você entrar por essas portas e falar, Deus, fala comigo. Porque eu já entendi que com o meu braço só deu errado, do meu jeito só deu errado, da minha maneira eu fracassei, do meu jeito eu fracassei. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. E não se iluda, porque você tem sucesso numa área da sua vida, porque o sucesso da porta de casa para fora não compensa o fracasso dentro. Não compensa. Tem gente que da porta de casa para fora é chamado de doutor, doutora, pedem conselho, mas da porta de casa para dentro, nem o filho acredita nele. Ninguém respeita, ninguém acredita. Quantas vezes Naamã, a Bíblia diz que ele era herói de guerra, um sujeito cheio de medalhas, que da porta de casa para fora todo mundo respeitava, batia continência.
Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a farda, que ele tirava as suas medalhas, a pele era leprosa. A Bíblia diz que ele tinha um porém, ele era leproso, capitão de guerra, vitorioso em guerra, porém leproso. Tinha um porém, tinha uma lepra. A empregada que conhecia o Deus de Eliseu, disse para sua senhora, se ele conhecesse o Deus do profeta Eliseu, a lepra acabaria, porque a empregada, quando ia lavar a roupa dele, via a pele que saía na farda. As suas medalhas, os seus títulos, a sua fama, o seu sucesso, não compensa o porém, a lepra, que existe numa área da sua vida. Para uma pessoa a lepra é a depressão, para outra pessoa a lepra é a miséria, para outra pessoa a lepra é um vício, para outra pessoa a lepra é uma enfermidade incurável, e para uma outra pessoa que parece, que não tem nada, a lepra é incredulidade. Ela crê no braço, ela crê no diploma, ela crê no dinheiro, mas ela não crê em Deus, e mais cedo ou mais tarde, quando morrer, perde o mais importante, que seria a eternidade com Deus. E aí, Deus, ele muda a situação, mas tem casos que ele vai usar a situação para te mudar. Entenda que Deus muda qualquer situação, mas tem situações que ele vai usar aquele cenário, aquela situação para mudar você. Tão logo ele consiga te mudar, ele muda a situação, ele muda o ambiente. Então você que hoje está vivendo situações difíceis, pergunta para Deus, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar para que eu mude? Tão logo eu mude, a situação será também mudada, será também transformada. Ele pode livrar da cova dos leões, mas ele também livra na cova, como ele livrou Daniel. Ele pode livrar da fornalha de fogo, mas ele também livra lá na fornalha, como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus, ele trabalha de formas que a gente não tem uma tabela periódica, a gente não tem uma continha exata, 2 mais 2 é 4. Para um ele disse, tua fé te curou. Para outro ele cuspiu, passou lodo nos olhos, mandou se lavar, voltou vendo. Para outro, que chegou diante dele, disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele tocou e disse, quero, fica limpo. Para um outro, 10 leprosos de longe, que não podia nem entrar na cidade, Jesus não tocou, Jesus não orou, de longe Jesus falou, vai e mostra-te ao sacerdote, porque quando o leproso era curado, ele tinha que se mostrar, ele tinha que mostrar para o sacerdote para que ele pudesse ser ingressado na sociedade novamente, porque o leproso tinha que viver fora da cidade, no leprosário. E aí Jesus de longe diz, pode ir. Os 10 leprosos saem sem receber oração, sem receber imposição de mãos, sem receber absolutamente nada. Se é nos dias de hoje, iam sair reclamando, murmurando, lacrando, ia sair dizendo, poxa, ele só ora pelo rico. A gente que é leproso, ele não ora, não atende, não ajuda. Mas a Bíblia diz que no caminho, o milagre aconteceu. No caminho, um começa a olhar para o outro e fala, a sua lepra sumiu, a sua também. É bem verdade que quantos voltam? Um volta, 10% volta, porque na sua maioria, todo mundo só quer pegar o milagre, a bênção, a solução, colocar no bolso e ir embora. Mas não quer o abençoador, não quer ter comprometimento, não quer ter compromisso com o dono da bênção, do milagre. Mas o milagre aconteceu no caminho, e um volta para contar. Tem milagres que você vai receber agora, mas tem milagres que vão acontecer no caminho. À medida que você vai obedecendo, à medida que você vai ouvindo, à medida que você vai mergulhando, à medida que você vai se envolvendo, o milagre vai acontecer. A intervenção divina vai chegar. De Naamã você já sabe, ele foi até Eliseu, e quando ele mergulha, ele é curado da lepra. Mas a princípio ele não queria. Mas quando ele obedece, o milagre acontece.
Eu costumo dizer que se você vir aqui e obedecer o que você vai ouvir e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu não aceito crer numa palavra que fica só no papel. Eu não aceito crer numa palavra que fica só no papel. Não, ela tem que se cumprir. Mas para eu cobrar, para eu requerer que essa palavra se cumpra, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar obedecendo, eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar sendo fiel. O que é para fazer, meu Deus? É para ser dizimista? Eu sou dizimista. É para vir todo dia? Eu venho todo dia. É para abandonar o pecado? Eu abandono. É para assumir Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu assumo. E quando você se posiciona, Deus te corresponde. Quando você se posiciona, Deus te responde. Quando você se posiciona, Deus se revela. Porque Deus não se revela para religiosos, para críticos. Deus se revela para aqueles que se posicionam, se interessam na palavra dEle, se interessam por Ele. Nós vamos lembrar que Isaías, do capítulo 1 ao 6, profeta Isaías, profeta messiânico, que pregou 700 anos antes de Jesus, mas do capítulo 1 ao 6, Isaías está dizendo assim: ai de ti, fulano, ai de ti, cicrano, só apontando o dedo, ai de ti, Beltrano. Mas no capítulo 6, que diz que no ano que morreu o profeta Uzias, Isaías disse assim: eu olhei para o alto e vi o Senhor. Quando eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim. Até o capítulo 6 ele está dizendo: ai de ti. Parece que ele está se colocando numa posição intocável, mais santo do que os outros, a ponto de apontar o dedo e julgar. Mas quando ele tem uma revelação de Deus, ele se enxerga, ele se vê. E quando ele se vê, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Quando você encontra Deus, quando você tem uma experiência com Deus, você passa a se ver, a se enxergar. Você passa a se visualizar. Tudo que Deus quer é que a gente se veja, se enxergue. Já viu aquela expressão, fulano não se enxerga? Fulano não se enxerga. E às vezes Deus vai permitir situações para você se enxergar. Quando você se enxerga, você reconhece as suas faltas, os seus defeitos, os seus erros. E você reconhece o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende de Deus. Aí você vai entender o quanto você carece da misericórdia de Deus. Quando Jesus disse assim para os discípulos: quem dizes que eu sou? Aí os discípulos falam assim: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Pedro, o único que levanta e diz assim: tu és Deus, tu és Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro fala para Jesus, todo mundo sabia que Jesus era Jesus. Mas quando Pedro fala: tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Jesus fala o quê? E tu és Pedro. Espera aí, bispo, não tem redundância? Não. Quando você reconhece a identidade de Deus, que Ele é o soberano, Ele diz quem você é. Você é Pedro. Ele faz você se ver. E sobre essa pedra você vai edificar a igreja. Aí Ele dá a chave da igreja para Pedro. Porque você reconheceu que eu sou Deus, Pedro. Você vai receber uma autonomia, uma autoridade, uma responsabilidade que outros não receberão. Quando você reconhece Deus na sua vida, que Ele é o único, o número único na sua vida, e você prova que Ele é o número único, não só com palavras, mas com fidelidade, com obediência, com entrega, Ele diz quem você é. Ele vai contar com você para coisas novas e maiores que você nunca nem imaginou. E aí você não precisa ter capacidade, porque Ele capacita os seus escolhidos. Ele vai te capacitar. Ele vai fazer com que o Espírito dEle, quando entrar em você, o Espírito dEle vai te transformar num outro homem, numa outra mulher. Quando o Espírito de Deus, você já viu um demônio, quando ele manifesta numa pessoa, ela fica toda torta, sim ou não? Muda até a voz, sim ou não? Porque um Espírito
espírito do diabo na vida daquela pessoa entorta a vida dela, destrói a vida dela. Mas quando o Espírito de Deus entra, você passa a ter a mente de Cristo. Ele vai te dar a visão, o entendimento divino. Ele faz de você uma pessoa bem definida. Ele faz de você uma pessoa blindada contra qualquer feitiço, qualquer maldição, qualquer praga. Quando o Espírito dele vem, ele faz de você um empreendedor de sucesso. Você vai ter sabedoria para vender, para comprar, para negociar, para renegociar. Você vai ter sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Quando o Espírito dele vem em você, você passa a ter a força de um gigante. Em meio às suas guerras, às suas lutas, pode dar tiro de AR-15 no teu peito que vai virar uma medalha. Pode jogar pedra em você que vai virar um troféu. Amém? Agora, quando você não tem o Espírito dele, qualquer ventinho te derruba. Qualquer comentário a seu respeito te deixa depressivo. Qualquer probleminha vai te fazer desmoronar. Mas quando você tem a sua fé firmada nele, a sua obediência nele, você se posicionou, ele transforma a sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu poderia ficar aqui hoje falando o dia inteiro, para ver se o Espírito dele entra em você, e você sai daqui um gigante na fé. Abacuque, no capítulo 1, está lá no versículo 1, ele está dizendo assim, ó, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, Abacuque, ele está dizendo assim, poxa, meu Deus, eu só vejo injustiça, eu só vejo fome, eu só vejo miséria, eu só vejo destruição. Parece que o incrédulo, o endemoniado vence, e quem serve o Senhor que sofre. Parece que quem tem vantagem é o diabo, e quem te serve tem desvantagem. Parece que eu só vejo injustiça, parece que eu só vejo derrota. E Abacuque é um sujeito que no capítulo 1, ele só reclama. Enquanto ele está só reclamando, enquanto ele está só perguntando, ele não tem resposta. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está surdo. Mas no capítulo 2, ainda bem que o livro de Abacuque não para aí, mas no capítulo 2, Abacuque se posiciona. No capítulo 2, Abacuque muda a estratégia. No capítulo 2, Abacuque vai dizer assim, eu vou parar de reclamar. O resumo é isso. No capítulo 2, Abacuque está dizendo assim, eu vou parar de reclamar. Sabe o que eu vou fazer? Ao invés de reclamar, ao invés de perguntar, ao invés de murmurar, eu vou me colocar na torre de vigia, que representa o altar. Por-me-ei na minha torre de vigia. Não é isso que está escrito? Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. O que é vigiarei? Eu vou orar. Ao invés de eu reclamar, eu vou orar. E eu vou ver que resposta eu terei à minha queixa. Coloca aí o versículo, porque eu estou falando o versículo todo, por gentileza. Por-me-ei na minha torre de vigia. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu. Respondeu? Olha a resposta. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque, no capítulo 2, ele para de reclamar e diz, eu vou me colocar na fortaleza.
representa o altar, representa não o lugar físico, mas representa você se colocar na mão de Deus, na dependência de Deus. Isso representa você falar, quer saber? Ao invés de eu ficar perguntando e reclamando, eu vou obedecer. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me aprofundar em orar. Eu vou me aprofundar em fazer a vontade dEle. Porque fazendo a vontade dEle, eu sei que Ele há de me responder. Aí quando ele se coloca à disposição de Deus, ou seja, aquela pessoa que ela deixa o achismo de lado, a axologia de lado, e ela passa a honrar a Deus, a se curvar para Deus, aí Deus manda uma visão, aí Deus se revela, porque Deus sempre vai se revelar para quem se posiciona. Deus não se revela para religioso, Deus se revela para quem se posiciona, Deus se revela para quem o busca. Aí Deus fala assim para Abacuque, escreve a visão, porque a visão vai se cumprir. Mas escreve grande, ele está dizendo, escreve para que até quem passar correndo possa ler. Deus está dizendo assim para Abacuque, você vai ver acontecer o que você nunca viu. Você vai alcançar o que você nunca alcançou, você vai viver o que você nunca viveu. Deixa isso registrado. Porque aquilo que parece loucura hoje, parece que está muito distante hoje, vai se cumprir no tempo determinado. Não vai tardar não, Deus está dizendo aí, não vai tardar não. Ele está dizendo, o justo, ó Abacuque, viverá pela sua fé. Ou seja, o soberbo não, está escrito, o soberbo não. Quem é o soberbo? Quem é o soberbo? É aquele que vive questionando Deus, a palavra de Deus, duvidando de Deus. O soberbo é aquele que se acha mais do que Deus. O soberbo é aquele que se posiciona, se coloca numa condição como se ele fosse intocável. E cuidado, porque se você chegar, ou quem chegar no nível de achar que é intocável, você pode ter certeza, ele será quebrado, as pernas serão quebradas, só para ele entender, só para ele compreender que ele não é Deus. Quantas pessoas que por causa da sua conquista, por causa do seu dinheiro, por causa do seu título, ela foi se tornando arrogante, ela foi se tornando soberba, ela foi se tornando juiz dos outros, ela começa a ser juiz dos outros, ela começa a julgar e achar que é mais santa do que todo mundo, e aí, quando menos espera, vem a rasteira, igual aconteceu com um sujeito na Bíblia chamado Nabucodonosor, um rei vitorioso, que teve um dia que ele levanta de manhã, estufa o peito, e ele olha para a grandeza do seu palácio, para a beleza do seu palácio, ele olha para a sua conta bancária, ele olha para os seus cofres abarrotados, e ele enche o peito e diz, tudo isso, ele usou essa expressão, eu sou o cara, eu conquistei, eu venci, não veio nada de Deus, fui eu. No dia que ele fala isso, que ele deixa essa soberba florescer, ele vira bicho, ele fica endemoniado, ao ponto de ter que ser acorrentado no pasto, e ele vai viver 7 anos, amarrado no pasto, comendo grama, vivendo igual animal, as unhas crescem, a Bíblia diz que ele vira um animal, durante 7 anos, parece que é aquele sujeito que manifestou com um demônio, e ninguém consegue chegar perto, aí teve que amarrar ele lá fora, ele surtou, abre e fecha aspas, só porque ele desprezou o que vem de Deus. Nunca despreze o que vem de Deus, nunca despreze, porque o ar que você está respirando aí, que você não vê, você vê? Se Deus cortar ele agora, acabou. Pode ter dinheiro que for, você pode ter o dinheiro que for, acabou. Se o Espírito de Deus não estiver com você, em você, você vira bicho, você vira animal. Sua vida é degringolada, destrói. E destrói numa velocidade que você não tem ideia. Eu atendi um rapaz outro dia, ele disse assim, em 2017,
eu tinha 100 milhões, sucesso, vitória. Em 2017, eu tinha mais ou menos 100 milhões. Família linda, filhos lindos, dinheiro. Hoje, eu atendi ele tem uns 10 dias. Hoje, ele falou, eu tenho 60 milhões de dívida. Perdi os 100 milhões e tenho 60 de dívida. De 2017 para cá, 7 anos. A minha vida afundou. Entrou vício, entrou inferno. Entrou má gestão, não conseguiu ter gestão, não conseguiu ter mais nada, acabou. Assim como em tempo recorde, uma pessoa pode sair de 100 milhões e se tornar uma pessoa com uma dívida impagável, uma pessoa que está hoje na lama, no lixo, amanhã pode ter milhões. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é Deus. Uma porta que Ele abre muda a sua história. Uma ideia que Ele te dá muda a sua história. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos. Então, o Nabucodonosor, ele tinha sido avisado por Daniel. Um ano antes, Daniel chegou para ele e disse para ele assim, ô Nabucodonosor, Deus mandou te falar uma coisa. Deus mandou te dar um toque. Você quer ver? Você está com pressa? Daniel 4, se eu não me engano. Daniel 4. Livro de Daniel, capítulo 4. 29. Não, 29 não. Nabucodonosor, só para você ter ideia, é aquele homem que ele viu Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foi jogado na fornalha de fogo, ele viu que o fogo não queimou nem um fio de cabelo. Aí ele fez um decreto para todo mundo servir o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que esse sim era Deus. Ele viu o milagre. Tem gente que já teve experiência com milagre, mas não teve experiência com Deus. E aí ela teve o milagre, mas não permanece com Deus. Não permanece fiel a Ele. Aí Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue dizer o que esse sonho diz. Aí vai chamar Daniel. Aí Daniel, no capítulo 4 de Daniel, aí, versículo 24, diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, capim, como a bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Para aí um minutinho. Você é doido, Daniel? Você é louco? Você vai chegar para um rei poderosíssimo da época e você vai dizer para ele assim: ô rei, é o seguinte, Deus está mandando dizer para você que você vai perder o reino, você vai perder a coroa, e você vai comer capim, você vai viver como boi, você vai viver como bicho. Espera aí, era o rei mais poderoso da época, em tudo, ele mandava matar e mandava soltar, ele tinha poder para isso. Parece que Daniel está louco. Tem gente que hoje está no sucesso, está na vitória, que se eu chegar para ele hoje e falar assim, ó, Deus está mandando dizer que se você não abrir os seus olhos, se você não se converter, amanhã, tudo isso que você tem vai virar nada. Você vai ficar, como esse rapaz tinha 100 milhões, hoje tem 60 milhões de dívida. Você vai perder tudo e ainda vai ficar com uma dívida impagável. Tem gente que vai dizer, vai dar risada e vai dizer, não, nunca, isso aqui nunca acaba. Nunca acaba. Mas o Deus que revela, o Deus que te orienta, é o Deus que dá a solução. O Deus que diz qual é o problema, Ele diz qual é a solução. O Deus que diz onde você tem que mudar, Ele diz o porquê. E diz o para quê. Se você não mudar, são outros 500. Aí Daniel continua falando para
Nabucodonosor e diz assim, ó, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Daniel está orientando o rei, dizendo assim, ó, só porque você está entendendo e pensando que é você que domina, Deus vai te permitir você virar animal, bicho, só para você ver que quem domina é Deus, não é você. Quem reina é Deus, não é você. Só para você entender que você não é absoluto, que você não é intocável. O dia que você desprezar Deus, você vai ser desprezado. O dia que você desprezar a palavra, o dia que você achar que é o seu braço, que é a sua capacidade, Deus vai fazer você perder o braço. Aí diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Qual era a solução? O que Daniel falou para ele? Para não acontecer isso, rei, coloca um fim no teu pecado, se conserta, se arrepende, muda, que se você mudar, você não vai precisar passar por isso. O Nabucodonosor, o rei, coloca um fim nesse pecado, rapaz. Porque se você colocar um fim nisso aí, você não vai sofrer. Deus está falando com alguém assim, ó, ei, deixa de ser cabeçudo, rapaz. Coloca um fim nessa incredulidade. Deixa de duvidar do dízimo, da oferta e obedeça. Para que amanhã você não tenha que sofrer. Coloca um fim nesse pecado, para de pecar, para de viver no pecado, para de viver na carnalidade, para de viver na mágoa, nos maus olhos, na malícia, para de viver longe, para que amanhã você não venha sofrer. Deus, preste atenção, Deus ama tanto o homem, que Ele amou tanto o mundo, ao ponto de dar o Filho dEle para salvar, para morrer por mim, por você. Você acha que a vontade de Deus, o prazer de Deus é você sofrer? Claro que não. Deus não castiga ninguém, o que castiga é a sua escolha. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. O que faz uma pessoa sofrer é porque ela não ouve a voz dEle. Ela não ouve, ela não tem sensibilidade de buscá-lo enquanto há tempo. Na sua maioria, ela tem que esperar o leite derramar para depois ela vir chorar. Na sua maioria, ela tem que esperar acontecer o pior para depois ela vir para Deus. Quantas pessoas que quando ela tinha mais condições, ela fazia menos. Quando ela tinha menos condições, ela fazia mais para Deus. Ela não tinha dinheiro da passagem, ela vinha a pé. Hoje ela tem mais condições, tem carro, tem isso, tem aquilo, e ela nem vem para a igreja. Ela tem mais condições hoje de buscar mais a Deus, ela não busca. Ela tem mais condições hoje de se envolver com Deus, e ela não se envolve. Ela se envolve com tudo, ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Começa o culto, ela começa já a ficar inquieta. Ela não consegue ficar no culto. Ela não consegue ouvir uma pregação inteira. Ela consegue assistir o filme do Batman, 3 horas. Mas não consegue assistir um culto inteiro. Ela não tem paciência para ouvir. Você não está vendo que o diabo quer a sua alma? Então Deus está falando para alguém aqui hoje, para, muda. Abandona o pecado. Para de reclamar, se posiciona. Assuma a fé. Porque lá em Abacuque, no 2, ele se posiciona, Deus revela. No 3, lá em Abacuque, ele vai dizer, aviva a tua obra, Senhor. No primeiro capítulo ele só reclamava. No segundo ele para de reclamar, se posiciona, Deus se revela. No terceiro capítulo, ele já está orando e falando, Deus, aviva a tua obra. Não deixa a tua obra morrer, não deixa a tua palavra morrer pelas gerações, ele diz, pelos anos vindouros. No final do capítulo 3, Abacuque está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, eu continuo crendo em ti.
eu continuo te servindo, independente do milagre ou a falta dele. O Senhor é maior para mim, o Senhor é melhor para mim do que qualquer bênção, do que qualquer milagre. O Senhor é muito mais, porque Deus se revelou a ele. À medida que ele foi buscando, à medida que ele foi se envolvendo, Deus se revelou. E Deus quer se revelar a você. Deus quer entrar na tua história e te transformar. Nós estamos no propósito da intervenção divina. O que era para, pela lógica, acontecer em 10 anos, para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, aconteceu em 52 dias, porque houve intervenção. E Deus pode entrar com intervenção na sua vida de tal maneira que o que você levaria 10 anos para pagar, para conquistar, para alcançar, para receber, você pode receber nesses 52 dias. Você pode receber em um dia. Deus é poderoso. Mas eu queria que você entendesse que a intervenção de Deus só chega para quem se posiciona, para quem se entrega, para quem se rende, para quem se coloca na dependência de Deus. Aí, Daniel fala para Abacuque, coloca fim nesse pecado. Muda. E aí olha o que acontece no versículo 29. Ao cabo de 12 meses, quanto? 12 meses. Depois dessa pregação de Daniel, demorou 12 meses. Deus é longânimo. Deus vai segurando as pontas. Deus vai esperando, ver se a pessoa se converte, se ela ouve. Levou 12 meses. Parecia que o que Daniel tinha falado com ele, que ele ia virar bicho, que ele ia virar animal, se ele não se convertesse, parecia que não era Deus na boca de Daniel, não. Porque o ser humano gosta muito de ouvir só o que ele quer. Quando ele é contrariado, ele vira como... Não sei se a Ana Cláudia postou. Você postou aquilo, esse que fala do espelho? A Ana Cláudia postou. Enquanto você diz espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho diz não. Você é amiga do espelho, você ama o espelho. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não, você é o mais lindo. Aí você ama, beija o espelho. O dia que ela falou, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho falou assim, tem fulana, tem Beltrano, tem Cicrano. Aí ela quebrou o espelho, aí ela passou a odiar o fulano, odiar o Beltrano, só porque foi contrariado. A gente gosta muito de ser aplaudido, ovacionado, de falar, é isso aí, Deus é contigo. Mas quando a gente ouve aquilo que a gente não queria, a nossa reação, que deveria ser de ouvir e falar obrigado. A nossa reação deveria ser assim, obrigado. Obrigado por você me mostrar o que eu não estava vendo. Obrigado por me ajudar. Mas geralmente a nossa reação é, não, ele que não presta, ele que está errado. Nossa reação é de quebrar o espelho. Nabucodonosor teve 12 meses. Tem gente aqui que Deus já te deu 12 meses, 24 meses. Deus já te deu 10 anos, 20 anos. Eu queria dizer para você que acabou o tempo. Eu queria dizer para você que acabou o tempo. Ou hoje ou nada. Ou vai ou racha. Ou você muda ou então a situação vai te mudar. Ou você se converte ou a situação vai te converter. Aí ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, a coisa é tão forte que no mundo espiritual uma palavra mal proferida pode trazer para ti maldição. Mas uma palavra bem posicionada pode trazer para você libertação e milagre. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Ele diz, não é essa? Não é esse o meu império? Que eu construí com o meu poder?
Tem alguém aí dizendo assim: essa casa, essa mansão, esse dinheiro, esse carro, esse título, eu recebi, eu conquistei com o meu braço. Aí nessa hora, versículo 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, que dia? No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Sabe aquele cabelo que foi crescendo, ficou assim, ó, espichado, assim, uma pena. Virou um bicho. Depois dos 7 anos, parece que ele tem 1 minuto de lucidez e ele se arrepende. Ó Deus, me perdoa. Não é o meu braço, não. Eu reconheço que é o Senhor. Aí Deus perdoa, porque Deus é misericórdia, e ele volta a reinar. Mas precisava disso? Depois da profecia de Daniel, 12 meses se passaram depois da profecia. E ele não obedeceu. Deus está falando para alguém assim: obedeça. Enquanto eu estou pregando no coletivo, Deus está falando no individual. Cada um precisa se autoavaliar. Você não é dizimista, fiel, porque você discorda. Está na Bíblia, leia a Bíblia. Eu costumo dizer que se você ler, ninguém vai te enganar, não. É só ler que ninguém te engana. Se a partir de hoje você quer viver uma vida com Deus, o começo de tudo é no dízimo. Porque lá em Malaquias 3, vai dizer: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Em que nos tornamos? Ele diz: roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Ele está dizendo: você atrai maldição, porque você está sendo infiel. Aí ele diz: provai-me nisto. Quando você vê eu falando assim, você vai fazer um voto de ser dizimista, fiel nesse altar do hospital da alma, não é barganha, preste atenção, é prova. Deus está dizendo: prova, faz prova para você ver, se eu não abro as janelas do céu, se eu não derramo bênçãos sem medidas. O que prova que uma pessoa se voltou para Deus, se tornou para Deus? Dízimo e oferta. Qual a primeira coisa que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus? Ela está na igreja, se afasta de Deus, ela deixa de dizimar, de ofertar. Ela dá as costas para o único lugar que poderia mudar a vida dela, que é o altar. Ela se afasta do único lugar que poderia protegê-la, que é o altar. A fidelidade no dízimo e na oferta faz você conquistar, mas também te protege, te blinda. Pode fazer feitiço, rogar praga, pode fazer o que for, que nenhum mal te atinge, quando você está sendo fiel a Deus. Então, se você entende que é Deus te chamando, porque a vontade que você sente de ser fiel, a vontade que você sente de vir aqui, é Deus te chamando. Então, logo você obedeça, a tua vida muda. Se você entende que é Deus te chamando, agora você vai falar: Deus, eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Do fundo da alma, porque Ele conhece pensamentos. E aí você vai somar agora. Na mesma velocidade que você decide obedecer, você não deixa passar 12 meses, você não deixa passar 12 minutos. É na hora. Você vai somar o que você tem. Não importa a quantia, se é muito ou se é pouco. Porque não é a quantia, é a fidelidade que faz a diferença. Você vai somar o que você tem no banco, no outro banco, na conta, na carteira, na caixinha de sapato. Você vai dizimar. E o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, você vai dizimar. Os primeiros 10%. Dízimo é a 10ª parte. Primeiro pedaço do bolo. Antes de pagar, de comprar, eu entrego a Deus o que é dele. Vai ser usado na obra dele. E eu faço é para ele. E porque eu faço para ele, eu não quero nem saber o que vai ser usado, o que vai ser feito. Porque eu fiz para ele. A pessoa coloca o feitiço na encruzilhada e não fica olhando atrás do poste
esperando para ver se o cachorro vai comer, se o lixeiro vai levar, que ela já entregou para um espírito. Quando eu faço para Deus, eu tenho essa consciência, eu fiz para Ele. Está aqui, meu Deus, a minha fidelidade, eu sei que a resposta vem dEle. Aí, o Nabucodonosor volta a reinar, depois morre. Já vou terminar. Coisa de mais 2, 3 horinhas, você vai embora, fica tranquilo. Vou começar a pregar agora, amém? Aí quem assume? O filho dele. Nabucodonosor morreu, agora assume o filho dele. O filho dele é o bambambam, é o rei, é o cara. Aí ele vai fazer um banquete e chama só os milionários da época, só os cabeça, os 1000. Está escrito que ele dá um banquete para os 1000 grandes. Aí ele manda pegar, sabe o quê? Os utensílios sagrados do templo para servir. As taças de ouro que foi tirada lá de Jerusalém, que foi roubada por Nabucodonosor, ele manda pegar os utensílios sagrado, as taças de ouro, os pratos de ouro, e ele dá um banquete. Está todo mundo festejando, bebendo vinho, só alegria, só vitória, só vitória. Aí aparece na parede um dedo escrevendo assim, ó, Mene, 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 tekel, parsim. O rei ficou maluco, ficou branco, ficou amarelo. Que é isso? Mandou chamar os magos da época, mandou chamar os encantadores para revelar aquela frase. Ninguém conseguiu. Aí chega a rainha, mãe, e diz assim para ele assim, ô meu filho, tem um homem aqui, na época do teu pai, ele revelava. Deus usa ele de forma poderosa para revelar. Não quer chamar ele, não? É um tal de Daniel. Aí mandou vir Daniel. Quando Daniel entrou, o rei disse assim, você que é o Daniel que eu ouvi falar, que Deus usa em visões, em revelações? Sim, pois não, sou eu. Pois é, se conseguir revelar essa frase aqui, eu vou te dar não sei quantos quilos de ouro. Daniel falou assim para ele assim, olha, pega o seu ouro e se vira aí com ele. Daniel está dizendo assim, não é pagando que você tem milagre, não. Não é pagar. É você ter disposição para ofertar, para dizimar, com prazer. Não é só para receber uma revelação, um milagre, não. Não é assim, não. Funciona assim, não. Mas vou revelar para você. Está escrito aí, depois você continua lendo. Aí Daniel fala assim para ele, só para resumir, Daniel fala assim para ele assim, na época do teu pai, ele ficou 7 anos igual um bicho, porque ele desobedeceu a Deus. E você sabia disso. Você sabia. E você sabe do quão poderoso é o Deus de Israel. E você também sabia que você tinha que servir a Deus. Não é porque você tem um título de rei, não é porque você tem uma coroa que você é Deus, não. Você sabia que você precisava depender de Deus. E aí você pegou os utensílios da casa de Deus para dar essa safadeza aqui? Você tocou no que é sagrado para satisfazer o teu desejo? Eu queria que você entendesse que dízimo é o quê? Sagrado, toca nele. Você pode não ser dizimista, mas porque você está tocando no que é sagrado, que seria para Deus, você está atraindo para si tormento, sofrimento, perdas. Daniel falou assim, porque você tocou no que é sagrado, apareceu essa frase, Mene, mene, tekel, parsim. Sabe o que significa isso aqui, capítulo 5 diz, Belsazar. Sabe o que significa isso? Se fosse hoje na linguagem formigoniana, seria, tu se lascou, Belsazar. Sabe qual que é a revelação dessa frase?
Mene, mene, tekel, parsim, ou Belsazar. Se fosse na linguagem de hoje, tu tá ferrado. Tu se lascou, porque você tocou no que é sagrado e você sabia que não era para tocar. Uma coisa é você ser infiel, não obedecer, porque você não conhece. Outra coisa é você conhecer e você não obedecer. Jesus disse, muitos vão bater na porta e vão dizer, abre a porta. E eu vou dizer, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não é um pecado. O que é iniquidade? Iniquidade é você saber que está errado e você faz. Você sabe que está errado e você faz. Você sabe que não pode e você faz. Jesus está dizendo, quem pratica a iniquidade, eu não conheço. Quem peca, se arrepende, eu perdoo. Mas quando você conhece e você não obedece, é iniquidade. Aí Daniel falou, sabe o que está escrito aí? Pesado foste numa balança e achado em falta. Hoje, você perde o teu reino, hoje. Para o teu pai, levou 12 meses para ver se ele se convertia. Mas para você, Belsazar, essa mensagem está dizendo que hoje você foi colocado numa balança e você foi achado em falta. Porque você já sabia, mas você não obedeceu. Então hoje você perde o teu reino, hoje. E a Bíblia diz que Belsazar morreu que dia? No mesmo dia. Mas tinha saúde, tinha uma vida inteira pela frente, mas brincou com o sagrado. Para alguém aqui, Deus está dizendo assim, você ainda vai ter um tempinho aí para ver se você se converte. Para outro, Deus está dizendo assim, acabou, é hoje. Ou você é fiel, ou você vai se lascar. Ou você obedece, ou tu está lascado. Infelizmente, tem gente que espera o leite derramar. Não faça isso. Você acha que eu falando dessa maneira, você acha que eu quero o seu mal? Puxa vida. Se eu pudesse, eu te chacoalhava para ver se você pegava no tranco. Nós vamos orar agora. E do fundo da alma você vai pedir perdão, vai se arrepender, vai mudar onde tem que mudar, vai melhorar onde você está acertando. Você vai se apegar a Deus de tal maneira que o Espírito dele vai entrar em você e vai te transformar num outro homem, numa outra mulher. Você vai vencer, você vai ter o melhor dessa terra, mas preste atenção, nunca se afaste de Deus. Você vai ter o melhor dessa terra, mas nunca despreza Deus. Você vai ter o melhor dessa terra, mas entenda que Deus te chamou para você viver o propósito dele. E o propósito dele sempre vai ser Deus te honrar, te abençoar, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Através do seu dízimo, da sua oferta, outras pessoas vão ser salvas. Através da sua vida transformada, outras pessoas vão ver que é possível ser transformado. É cumprir o plano, é cumprir o propósito. Deus, ele quer mudar pessoas. Deus, ele quer salvar pessoas. Ele, na sua infinita grandeza, parece que ele desce, ele se diminui, para a gente pensar que a gente tem algum valor. É como aquele pai que bota a criança no colo e ela segura no volante do carro, e o pai que está no controle, né? Ele que acelera, ele que freia, né? E a criança acha que é ela que está dirigindo, controlando. Mas quem é que está? É o pai. A gente é criança, é o pai. Quem está no controle é ele. A gente está achando que é a gente, é ele. É ele. Ele chegou para Moisés e falou, Moisés, porque o povo me desobedece, eu vou matar o povo. Vou matar. Aí Moisés falou, não faça isso, Deus. Não faça isso, o senhor não pode fazer isso. Moisés está intercedendo por quem? Pelo povo, por pessoas. Deus nunca quis matar o povo. Deus estava procurando pessoas que se preocupavam com pessoas. Não, Deus. Olha Moisés dando conselho para Deus. Não, Deus, você não pode fazer isso, não. Vamos dizer o quê? Vamos falar o quê? Deus nunca quis matar ninguém. Deus estava só querendo encontrar pessoas que se preocupam com pessoas. E aí, Moisés parece aquela criança que quando você fala não, ela vem e fala, não, pai, deixa eu ir ali, não, você não vai. Não, paizinho, eu te amo.
E a criança vai entrando, vai entrando. Não, o senhor é lindo. E deixa, pai. Não, você não vai, você não vai. Aí, de tanta criança, e com um jeitinho falando, aí você diz, tá bom, então vai. Aí, ainda assim, o filho ainda fala, então me dá R$50. Bichinha folgada, não é? Deus é o nosso pai. Às vezes que ele fala não, ele está querendo que você o quê? Se achegue mais, se aproxime mais, se envolva mais. Tem uns nãos aí dele que é para a gente se envolver mais, não é para a gente sair emburrado, não. É para a gente buscar mais, se envolver mais. Amém? Se aproximar mais, só isso. E aí ele vai, e de tanto Moisés ir falando, ele diz, tá bom, então não vou matar, não vou destruir, mas também não vou com vocês. Aí Moisés fala, não, se o senhor não for, risca o meu nome do livro, eu não dou um passo se o senhor não for. Aí Deus diz, tá bom, Moisés, então eu vou. Aí Moisés fala assim, então eu também quero ver agora a tua face. Aí Moisés vai pedindo, vai entrando. Deus, não, se você ver minha face, você não entra. A glória. Você vai ficar aqui numa fenda, eu vou passar de costas. Você vai me ver a minha glória de costas. Aí Deus passa de costas. Aí você entende que... Por que Deus passa de costas? Aí Deus vai mostrar para Moisés nessa hora o que aconteceu dali para trás. Porque Moisés nasceu no Êxodo, que é o segundo livro. Aí Deus mostra para Moisés o que aconteceu dali para trás. Aí Deus revela o Gênesis. E Moisés vai escrever o Gênesis. No princípio, Deus criou assim, assim, assim. Moisés viu tudo e Moisés foi anotando. Tudo na Bíblia tem um propósito. Entendeu? O mostrar o rosto para frente, Deus mostrou para João, na ilha de Patmos. Mostrou o Apocalipse e disse, escreve tudo. Ele mostrou a face. Deus é lindo.